vamos continuar. Depois da doutrina do homem, temos a doutrina do pecado. Amar ou hamartiologia. E aí, hamartia, que é o pecado, o significado mais literal seria transgressão, e o logos continua sendo a doutrina, o conjunto de conhecimento acerca da transgressão, como que a Bíblia ensina sobre o pecado. Você que está assistindo essa aula pela internet, você pode adquirir todos esses materiais, os slides, os livros, tudo em PDF. Vai entrar para você aí o número do meu WhatsApp, Pastor Manu Mesa Barba. Você pode me chamar no WhatsApp e eu envio para você gratuitamente, tá bom? Importante frisar isso, né? Em dias que todo mundo está vendendo muita coisa na internet, o nosso objetivo aqui é compartilhar gratuitamente. Esse curso, tanto presencial quanto online, ele é totalmente gratuito. Então você pode ter todos os materiais, avaliações, até mesmo um certificado se você completar tudo, e tudo de graça, pela graça, e que Deus abençoe a todos. Então vamos lá, vamos compreender o pecado. Esses textos vão mostrar para nós como é que a gente começa a conversa do pecado. Gênesis 3, você conhece a história, né? Deus formou o homem, criou o homem, como vimos na aula passada de antropologia, e deu ao homem uma lei. Podem comer de tudo, mas daquela árvore não pode. Então tem gente que diz assim, é impossível obedecer totalmente a Deus, porque são muitos mandamentos, são dezenas, centenas, é impossível cumprir tudo. Tá, mas aqui só tinha um mandamento. E mesmo assim o homem não conseguiu. Curioso isso, né? Uma coisa só que não podia. E ele foi lá e fez exatamente o que não podia. Então a gente conhece a história, né? A serpente possuída por Satanás, outros textos da Bíblia apontam isso, e aí tentou e Eva caiu na tentação, Adão caiu também, e todos caímos junto com eles. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, vai falar sobre as consequências desse pecado no ser humano. Então aqui é o relato da queda, aqui são as consequências da queda. SS é subsequentes. Então, Gênesis 3 do 1 em diante, o relato da queda. Romanos 3 do 1 em diante, as consequências da queda. E esse texto vai afirmar como que o homem é um transgressor. 1 de João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, a palavra transgressão no grego é hamartia. Por isso que essa doutrina é chamada de hamartiologia. Lutero dizia que o pecado é como a barba. Se não cortar, vai crescendo sem parar. Como o cabelo, né? Tem que cortar continuamente. Aí o Eugene Peterson: não pecamos contra um mandamento, pecamos contra uma pessoa. O pecado não é uma ofensa contra a justiça. O pecado é uma ofensa contra uma alma vivente. O pecado mata os relacionamentos. Não há remédio capaz de trazer os mortos à vida. A única maneira de tratar com o pecado é pela ressurreição. O perdão é ressurreição, vida dentre os mortos. Então vamos para os termos bíblicos. Você já ouviu dizer que pecado é errar o alvo? Já ouviu isso, não? Nunca ouviu? Pois é. Existe essa definição. Pecado é errar o alvo. Por quê?
Porque a palavra pecado, ela vem de uma palavra em latim, que é a palavra peccato. Então, de onde vem essa ideia? No mundo antigo, né, nos Jogos Olímpicos, tinha lá o tiro ao alvo. Então, o cara longe, né, o alvo distante. Então, ficava um juiz aqui, porque tem uma linha e todo mundo tem que atirar da mesma distância. Então, o juiz ficava aqui para conferir se o cara não ia passar da linha. E lá no alvo ficava um outro juiz. Então, por exemplo aqui, né? Geralmente funciona assim. Então, esse branco aqui seria fora do alvo. Uhum. O preto aqui é o alvo, mas é uma pontuação menor. Aqui já é maior, maior, e o centro do alvo é a pontuação máxima. Então, às vezes, o cara daqui de longe atirava. Tá! E aí, batia aqui, mas não acertava o alvo. E às vezes bate bem perto, e o juiz lá de longe não tem como enxergar. Então ficava um juiz lá, e ele tinha duas bandeiras. E aí, dependendo de onde acertava, ele levantava a bandeira para mostrar onde que acertou. E quando acertava fora do alvo, quando errava o alvo, levantava-se uma bandeira vermelha e gritava peccato. E peccato em latim é falta. Falta, como Cometeu uma falta aí. no futebol, no basquete, o cara entra lá e bate no outro, é falta. O que é falta? Uma penalidade para aquele que cometeu a falta. Por isso que falta dentro da área bate o pênalti, que é a penalidade máxima. Então, ou seja, alguém cometeu um erro, ele será punido por isso. Porque quando errava o alvo, além de não marcar nenhum ponto, ele ainda perdia ponto que já tinha ganhado. Nossa. Uma penalidade, tem que ser punido. E a máxima. Então, peccato é a palavra dos jogos para falta. Alguém cometeu uma falta e será punido. Peccato é a palavra em latim. Quando o Jerônimo, o cara que escreveu a Bíblia em latim, porque tinha a Bíblia em hebraico e grego, aí tinha o grego do Antigo Testamento, a Septuaginta. Aí o Jerônimo foi fazer a Vulgata Latina, que é a Bíblia em latim, numa linguagem popular, para todo mundo entender, por isso que é Vulgata. Vulgata quer dizer que é popular, do povo, todo mundo entende. Quando chegou na hora de traduzir a amartia, que é a transgressão, a desobediência, ele falou, que palavra eu vou botar aqui para todo mundo entender? Aí ele botou, peccato. O homem, quando transgride uma lei, ele comete uma falta contra Deus, ele será punido por isso. Daí surgiu a palavra pecado, que é a transliteração do latim para o português. Peccato, pecado. Então, ó, pode aparecer com o nome de pecado, tem ali textos para ilustrar. Mas pode aparecer como desobediência, pode aparecer transgressão, iniquidade, maldade ou malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade ou concupiscência e depravação. Então, de todas essas formas, pode aparecer a ideia do pecado, ou seja, toda vez que aparecer qualquer um desses termos, está falando sobre alguém errou e será punido por isso. E às vezes não é só o que errou que é punido. Como a gente viu, o homem é naturalmente solidário. Então, se um errou, pode ser que outros também vão pagar junto. Então, nas Escrituras, temos muitas ocorrências dos termos que descrevem os desejos e ações pecaminosas. No Antigo Testamento, mais de 170 vezes, e no Novo, mais de 100 vezes, cerca de 70 somente nas epístolas paulinas. Então, só nas cartas de Paulo, mais de 70 vezes aparece a ideia da transgressão. Então é bom lembrar que antes da queda do homem, houve uma outra queda. Qual foi a queda que houve antes da queda do homem?
né? Satanás, o diabo, os demônios, né? O diabo e os seus anjos, como diz Apocalipse, né? Eles caíram, se rebelaram contra Deus na eternidade. Então esses textos vão apontar para a queda que houve antes da queda do homem, que é a queda dos anjos. Certo? Mais para frente a gente vai ver a angelologia, que é a doutrina dos anjos, aí a gente vai ver isso com mais detalhes. Tá bom? Então vamos para o Meyer Pillman, capítulo 5 do livro dele, trata sobre o pecado. E ele trabalha nesses 4 pontos. O fato do pecado, a origem do pecado, a natureza e as consequências do pecado. Então vamos. Está escrito que Deus, ao completar a obra da criação, declarou que tudo era muito bom. Observando isso, chegamos à convicção de que muitas coisas que agora existem não são boas. Maldade, impiedade, opressão, luta, guerra, morte, sofrimento. Naturalmente surge a pergunta: como entrou o mal no mundo? Pergunta que tem deixado perplexos muitos pensadores. A Bíblia oferece a resposta de Deus. Ainda mais informa-nos que o pecado realmente é, melhor ainda, apresenta-nos o remédio para o pecado. Então, por que é que o ser humano não consegue conviver sem brigar? Tem alguma coisa. Você pega 2 crianças, bota um brinquedo no meio e solta as 2. Daí a 5 minutos elas estão brigando. Por quê? Quem ensinou a criança a brigar? Parece que já vem no pacote um negócio. O que é bom tem que ensinar, mas o que é errado, o que é ruim não precisa ensinar. É verdade. Parece que já vem sabendo fazer pirraça, egoísmo, brigar, bater, morder. Ninguém ensina. Eles fazem. Então a gente precisa responder essa pergunta. Não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado. Como eu acabei de falar, está aí, está presente. Você pode chamar do que você quiser. A Bíblia chama de pecado. A história e o próprio conhecimento íntimo do homem oferece abundante testemunho do fato. Muitas teorias, porém, apareceram para negar, desculpar ou diminuir a natureza do pecado. O ateísmo, como ele nega Deus, nega também a transgressão contra Deus. Se não tem Deus, pode fazer o que quiser. Então, o homem pode ser culpado de pecar em relação aos outros. Pode pecar contra si mesmo, porém essas coisas constituem pecado unicamente em relação a Deus. Enfim, todo mal praticado é dirigido contra Deus, porque o mal é uma violação do direito, e o direito é a lei de Deus. Pequei contra o céu e perante ti, exclamou o pródigo. Portanto, o homem necessita do perdão baseado em uma provisão divina de expiação. O homem precisa solucionar o problema do pecado, senão ele vai ficar brigando, vai ficar se destruindo até acabar todo mundo. Olho por olho e todo mundo fica cego. Porque todo mundo erra. O determinismo afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade. Nós imaginamos que somos livres para fazer nossa escolha, porém realmente nossas opções são ditadas por impulsos internos e circunstâncias que escaparam ao nosso domínio. Então o determinismo é aquela ideia assim, está determinado, você vai ser isso e pronto. Não, mas eu tenho condição de escolher. Não tem condição de escolher. Está determinado que você vai ser isso aí. Então, a fumaça que sai pela chaminé parece estar livre, porém se esvai por leis, que não tem como mudá-las, inexoráveis. Sendo assim, uma pessoa não pode deixar de atuar da maneira como faz, estritamente falando, não deve ser louvada por ser boa, nem culpada por ser má. O determinismo está afirmando isso. O homem é simplesmente um escravo das circunstâncias. Mas as Escrituras afirmam terminantemente que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal, uma liberdade implícita em todos os mandamentos e exortações. Então,
Como assim eu não posso escolher? Como assim? Então, se alguém deixar um negócio ali, eu vou pegar para mim? Você é resultado das circunstâncias. Se você está num lugar e alguém esqueceu um objeto, você vai pegar o objeto para você. Ah, mas eu não posso devolver o objeto? Claro que não. Todo mundo vai pegar para si. Como assim? Eu não tenho escolha? Está determinado? Filho de bandido será bandido? Filho de pobre será pobre? Filho de drogado será drogado? Entendeu? O hedonismo, que é a ideia da busca pelo prazer. Isso sempre existiu e ultimamente está em ênfase de novo. Diz que o melhor e mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e a fuga à dor. Eu busco o prazer e fujo da dor. Isso aí. De modo que a primeira pergunta que se faz não é se é correto, mas se dá prazer. Se te faz feliz, não é errado. Vai nessa. Nem todos os hedonistas têm uma vida de vícios, mas a tendência geral é desculpar o pecado e disfarçá-lo qual pílula açucarada com designações tais como essas. É uma fraqueza inofensiva, é um pequeno desvio, é fogo da juventude, é uma fase, vai passar. Desculpa o pecado com expressões como errar é humano, sobre essa teoria que se baseia o ensino moderno de autoexpressão. Ele é desse jeito mesmo. Não é um erro, não é um pecado. São características dele, ele é assim. Ah, ele é assim e toda vez então ele vai reagir dessa forma? Então ele não está errado? Não, ele é assim. Ele é assim. Se você pisar no pé dele, ele vai te dar um tiro. Ele é assim. Não, então ele não está errado? Não. Ele é assim, é só não pisar no pé dele. Quem não quer levar tiro, não pisa no pé dele. Desse jeito mesmo. Então a evolução considera o pecado como herança do animalismo primitivo do homem. Nós somos todos animais, mais evoluídos, mas continuamos sendo animais. Então, assim como os animais, nós também temos os nossos instintos. Eu conheci um cara uma vez, traiu a esposa algumas vezes, e ao ser exortado disse assim, não, eu sou assim mesmo. É uma disfunção do meu organismo. É algo fisiológico. Se eu não tenho em casa, eu vou buscar na rua. Assim como você, quando está com vontade de urinar, você urina em qualquer lugar, porque você não aguenta segurar. Então, eu com sexo é assim, eu não aguento segurar, eu faço mesmo e tal, e não é pecado não. Doideira, né? É uma necessidade fisiológica. Igual quando você sente sede, você bebe qualquer água, eu quando estou com vontade, eu pego qualquer mulher. E pra mim tanto faz, mas eu amo a minha, de casa. É só uma necessidade fisiológica. Eu fui lá, urinei e acabou. Então eu fui lá, despejei o sêmen e acabou. Pra mim não tem ligação afetiva nenhuma. É uma necessidade fisiológica que eu tenho esse problema aí. É um problema no meu corpo, não é? Caramba, velho. Olha que doideira. Mas isso é mais normal do que a gente imagina, tá? É mesmo. Então, desse modo, em lugar de exortar a gente a deixar o velho homem, os proponentes dessa teoria deviam admoestá-los a que deixasse o velho macaco. Nós somos evoluídos do macaco, então não é o velho homem, né? O velho macaco. Então você tem que abandonar as coisas de macaco. O Homo sapiens sai pra lá. Então, como já vimos, a teoria da evolução é antibíblica. Além disso, os animais não pecam. Eles vivem segundo sua natureza e não experimentam nenhum sentido de culpa por seu comportamento. Por quê? Porque eles são amorais. Não é que eles são imorais. Eles não têm senso de moralidade. Então, eles são amorais. Para eles, defecar na mão e jogar nas pessoas era tranquilo, de boa. São um bicho. Aí nós, que temos intelectualidade, moralidade, racionalidade, capacidade de relacionamento e espiritualidade, nós vamos ficar agindo igual bicho? O Dr. Leander, não sei como ler aquilo, Kaiser,
Kaiser não é, né? Talvez Kizer. Kizer. É. Ele comenta, ó, se a luta egoísta e sangrenta pela existência no reino animal for o método de progresso que trouxe o homem à existência, por que deverá ser um mal que o homem continue nessa rota sangrenta? Ou seja, se dominando e matando os animais é que o homem evoluiu, então ele deve continuar se matando para se tornar cada vez mais evoluído? Porque parece que é exatamente o contrário, né? Quanto mais guerra, menos o homem evoluiu. Como que tem tanta tecnologia e ainda tem guerra? Então só tem uma resposta. Tem alguma coisa agindo na natureza humana que dificulta ele de viver em paz. E a resposta da Bíblia é pecado. A natureza pecaminosa. De Adão para frente, de Gênesis 3 para frente, todo mundo já nasce com essa tendência. E não tem como falar que não é. Um bebê já dá sinais de pecado. Não tem como fugir. Todos nós somos naturalmente concebidos do pecado. Com essa tendência. Aí tem gente que diz assim, ai, o mundo está acabando, Jesus está voltando, porque olha como estão as coisas, meu Deus, é muita maldade no mundo. Aí você imagina, a gente sai daqui da aula, vou olhar meu telefone, tem lá um vídeo no WhatsApp. Olha que coisa horrível, 2 irmãos de Vitória, empresários bem-sucedidos, só que um se deu muito bem, virou bilionário, e o outro é só milionário. Aí o milionário ficou com inveja do bilionário, eles saíram numa lancha para passear e fazendo um churrasco, o milionário, com inveja do bilionário, pegou a faca, deu uma facada na barriga do irmão e jogou ele para os peixes comer lá em alto mar. Aí você vê o vídeo e vê o cara sendo preso, você fala, misericórdia, Jesus está voltando, olha como a maldade do homem, o irmão matou o outro por inveja, ele tinha milhões, o outro tinha bilhões. Pois é, eu acabei de narrar Gênesis 4, Caim e Abel. Como é que está piorando? Não está nada piorando. O índice de criminalidade lá era muito maior do que o de hoje, se for olhar. Era 4 pessoas, um matou o outro. Ué. Entendeu? 1/4 da população foi morta por assassinato. 25%. 25%. Altíssimo. Então, percebe? Está mudando a tecnologia. Está mudando, não é ao aumento da violência, é o aumento da informação. Agora a gente sabe mais coisa e sabe mais rápido. Então antes o cara assaltava, matava e só quem mora lá que ficava sabendo. Nem tudo chegava na grande mídia. Agora o nego pega lá no interior do Amapá uma câmerazinha numa quitanda, filmou o cara chegando e dando facada na velhinha para roubar R$20 lá do caixa. Aí pegam aquele vídeo, disparam no WhatsApp, com 10 minutos o Brasil inteiro viu a velhinha morrendo na facada. Aumentou a violência? Não, é porque antes a gente não ia ficar sabendo da morte dessa velhinha. Então, nós não devemos ler a história nessa perspectiva de que está piorando. Não está. O homem pecou. Dali em diante, ficou ruim. E não piora e também não melhora. É isso aí. Então, a ideia é, com o aumento do reino de Deus, as coisas vão diminuindo. Só que a igreja cresce e os índices não diminuem. Então, que conclusão que a gente chega? A igreja era 1% da sociedade. Tinha lá uma taxa de criminalidade. Aí a igreja passou a ser 10%. A taxa continua mesmo. Agora a igreja está quase 50%. Não era para essa taxa de criminalidade cair pela metade? Só que ela não cai. Das duas, uma. Ou a igreja não está sendo relevante, não está transformando a realidade, ou
o pecado está sendo mais forte que o evangelho. Então, qual é a origem? Gênesis 3 oferece os pontos chaves que caracterizam a história espiritual do homem. Quais são? Primeiro, a tentação, a possibilidade, a origem e a sutileza. Então tem gente que diz assim, eu pequei porque eu fui tentado, a carne é fraca, não consegui segurar a tentação. Peraí, tentação não é obrigação de pecar. Tentação é possibilidade de pecar. Você pode rejeitar a tentação. Sim. Então essa desculpa de que eu fui tentado e por isso que eu caí, essa desculpa não cola. Depois vem a culpa, que é o reconhecimento, o medo e a fuga. E o juízo do homem, da mulher e da serpente. Então Gênesis 3 mostra essa dinâmica aqui, ó. A possibilidade e a sutileza. Não, pode comer, não vai dar nada não, você vai ficar igual a Deus. Aí vem o reconhecimento. E nós estamos pelados. E Deus está vindo conversar com a gente. Vamos fugir, porque Ele falou para não comer, a gente comeu. Aí Deus vai atrás do homem. E olha só, aí ele chama o homem, aí o homem fala, não, eu não tenho nada com isso, foi a mulher que você me deu. Vigia, né? Aí a mulher fala, eu não tenho nada com isso, foi a serpente. Aí eu te pergunto, o homem culpou a mulher culpou a serpente. Foi só a serpente que sofreu o juízo de Deus? Vai ter que trabalhar, vai sentir dor e vai rastejar. E a terra agora passa a ser maldita por causa de vocês. Vai ser tudo mais difícil, tudo mais complicado, e a terra agora vai criar dificuldades, catástrofes naturais. Então veja bem, o que a gente aprende aqui? Você pode transferir a culpa, mas você não transfere o juízo. As consequências de um erro chegarão na vida daquele que errou. Ainda que ele culpe outro. Não, eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim porque eu fui abandonado. Eu sou assim porque eu fui adotado. Você pode culpar quem você quiser. Você pode transferir a responsabilidade para quem você quiser. Mas as consequências do seu erro vão chegar na sua vida. Não tem para onde correr. E por último nós temos a redenção, prometida e pré-figurada. O que aconteceu? Eles pegaram folhas de figueira, né, costuraram ali, juntaram uma folha com a outra e botaram para cobrir a nudez. Aí Deus, mas quem falou que vocês estão pelados? Não, nós estamos pelados e tal, mas estamos cobertos aqui. Aí Deus, tá bom, vocês precisam de roupa? Então calma. Aí mata um animal, pega o couro do animal e dá para o homem usar de roupa. O que é que isso simboliza? O couro de um animal é infinitamente mais resistente do que folha. Você fazer uma roupa de folha dura um dia, você fazer uma roupa de couro às vezes dura a vida inteira. E ali um animal foi morto. E aí vem o versículo 15, que é: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça do diabo. Então ali nós temos uma promessa. E foi pré-figurada como que essa promessa se cumpriria. Um animal vai morrer para que a nudez do homem seja coberta diante de Deus. Entendeu? Então a morte de Cristo é o que nos cobre diante de Deus. A gente é pecador, estamos nus, mas Cristo morrendo como cordeiro, então o sangue dele está aspergido sobre nós, e quando Deus nos olha, Ele não vê o nosso pecado, vê a justiça de Cristo sobre nós. Ele é o justo e nós somos justificados pela fé que temos nele. A natureza do pecado. Ali era a origem do pecado, né? Primeiro é o fato do pecado. É fato. Ele é um fato, não tem como ignorar que tem alguma coisa que nos prejudica, né, nas relações.
A origem, lá no Éden, Gênesis 3. E tudo que envolve ali a origem, envolve também tudo até hoje, né? Então aquela questão da dúvida que o diabo coloca, né? Se você comer, não pode comer de nenhum, você vai ser igual a Deus. Começa a colocar dúvidas na cabeça. É assim que ele age até hoje. E ali ele 3 áreas, né? Vai falando que o fruto era agradável aos olhos, e etc, etc, e vai mostrando ali as características. Então tem 3 áreas da vida do homem que ele é tentado. Tem o poder / dinheiro. Tem o fama / reconhecimento. E tem o prazer / sexualidade. É só você olhar em Gênesis 3, tem isso aqui. Fruto é gostoso, você vai ser igual a Deus, você vai ser reconhecido, você vai ter conhecimento, etc, etc. Aí você vai lá para Jesus, né? O diabo, ele está 40 dias em jejum. Olha para essa, aí ele tenta colocar a dúvida, né? Se tu és o Filho de Deus, será que você é mesmo? Jesus acabou de ouvir lá no Jordão: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3, Mateus 4, aí ele vai para o deserto. 40 dias depois o diabo chega: será que você é o Filho de Deus mesmo? Então, manda a pedra transformar em pão. Você está com fome. Quando você come estando com fome, você tem um prazer, né? Sim. Aí, come um pão. Aí Jesus: não, nem só de pão vive o homem. Ou seja, nem só de pão quer dizer de pão também, mas não é só disso. Ou seja, o homem tem prazer e pode ter prazer na sexualidade, mas não é só disso. Então tem outras coisas que dão prazer ao homem. Ele não precisa pecar nessa área para ter prazer. Ele pode ter o prazer sem pecar. É isso que Jesus está dizendo. Nem só de pão também. Eu vou comer pão. Agora não, porque agora eu estou num propósito específico. E o que está me dando prazer agora é fazer a vontade do meu Pai. Aí ele pega Jesus, né, leva lá no pináculo do templo. Não sei se é uma visão, se é... o texto não deixa claro. Mas aí ele fala: pula daí, dará ordem aos anjos ao seu respeito. E isso é um verso de Salmos. Ou seja, o diabo, para nos tentar, até Bíblia ele cita. Pula daí, porque os anjos vão te segurar. Se você é o Filho de Deus, você não vai morrer. Todos vão te reconhecer como o Messias. Aí Jesus: eu não vou tentar o Senhor meu Deus? Eu não preciso ser reconhecido, eu sei quem eu sou. Aí ele mostra todos os reinos, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esse é o problema da teologia da prosperidade, que coloca na boca de Deus uma frase que saiu da boca do diabo. Não foi Deus que disse: te darei se me adorar. Foi o diabo que disse. Então Deus nunca nos prometeu nos dar as coisas porque a gente adora e obedece a Ele. Então, vou te dar todo o poder. Aí o que é que Jesus fala? Eu só adoro a Deus. A nenhum outro eu presto culto. Então Jesus foi tentado nas 3 áreas. E ele venceu a tentação. Se você olhar para a vida de Jó, é exatamente o que o diabo tirou de Jó. Ele era o homem mais rico, um homem mais íntegro, com a família muito abençoada. Aí, o diabo, você pode tocar em tudo que você quiser, só não pode tirar a vida dele. Então, destruiu todos os animais da fazenda, acabou com tudo. Aí, de repente, ele perde a fama de muito íntegro, porque se ele tomou esse prejuízo muito grande,
Deve ser que ele está em pecado. E por último, ele não consegue mais viver normalmente, porque está cheio de feridas, todo doente, a ponto da mulher dele falar: rapaz, morre logo. Então ele perde todo o prazer de viver. Como é que um cara naquela situação dele poderia desenvolver algum prazer em alguma coisa? Ele só sente dor, ele só tem sofrimento. Então o diabo tocou nas 3 áreas de Jó também, do mesmo jeito. Então por que é que a gente precisa estar atento a isso aqui? Porque todos nós somos tentados nessas 3 áreas, mas geralmente uma das 3 é a mais forte. Eu tive um professor no seminário que ele dizia que o pastor precisa fugir das barras. Tem 3 barras que o pastor precisa fugir: a barra de ouro, a barra da saia e a barra... Aí depende, tem gente que falava barra de terra, barra de não sei o que, a barra da mesa, enfim, mas a barra, né? São João da Barra. Enfim, essas 3 áreas, né? Então, assim, é só você parar para pensar. O povo que cai, que gera escândalo, é sempre numa dessas 3 áreas. Ou o cara gosta muito de dinheiro e ele comete erros por causa disso. Ou ele quer ser reconhecido, muito vaidoso, aí ele comete erros por conta disso. Ou ele busca o prazer e geralmente isso desenvolve uma busca pelo prazer na sexualidade. E aí já era. Então vamos lá, a natureza do pecado. A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, os quais nos explicam algo de sua natureza. Um estudo desses termos, nos originais hebraico e grego, proporcionará a definição bíblica do pecado. Então, alguns termos do Antigo Testamento. Na esfera moral, errar o alvo ou o caminho, estar em falta ao ser pesado. Então, quando alguém comete um erro na área moral, o Antigo Testamento fala: fulano se encontrava em falta. Né? Ou errou o caminho, pegou o caminho errado. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo vocês. Né? Andar, trilhar um caminho, traz essa ideia. Na esfera fraternal, né? Na comunidade, violência, injúria, maldade ou opressão. É um pecado na área comunitária. Na esfera religiosa ou espiritual, aí o Antigo Testamento, né, a Bíblia aponta para profano, imundo, contaminado. Essas palavras vão sempre apontar para algo pecaminoso. Na esfera da verdade, falso, fraudulento, mentiroso. E na esfera da sabedoria, insensato, tolo ou escarnecedor. Então, quando diz que o tolo diz em seu coração: não há Deus, ele é tolo, então ele está com pecado na área da sabedoria. Faltou a sabedoria para ele, por isso ele está agindo como um tolo, como um insensato. Né? A roda dos escarnecedores, gente que está agindo com falta de sabedoria. E isso é um pecado, né? na visão bíblica. No Novo Testamento, errar o alvo, ter uma dívida, estar em desordem, desobediência, transgressão, queda, falta, derrota, impiedade, erro. Vários termos são usados para denotar o pecado. As consequências. O pecado é tanto um ato como um estado. Então, eu tenho um estado pecaminoso, ou seja, eu tenho uma tendência para pecar. Isso não quer dizer que eu estou pecando. Aí eu cometo um ato que é pecaminoso. Então a gente não pode ignorar essa dupla realidade. É pecado quando eu cometo, mas eu continuo sendo pecador mesmo sem cometer. Então eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque sou pecador. Certo? Adão se tornou pecador porque pecou. Nós não. Depois de Adão, todos nasceram pecadores e por isso pecaram.
Todos pecaram, não há um sequer, né? Então, como rebelião contra a lei de Deus é um ato da vontade do homem, como separação de Deus vem a ser um estado pecaminoso. Segue-se uma dupla consequência. O pecador traz o mal sobre si mesmo por suas más ações e incorre em culpa aos olhos de Deus. Para ilustrar a dupla consequência, temos a seguinte situação. Um pai que proíbe seu filho se fumar sob a pena de ficar sem jogar bola. Ou seja, você está proibido, não pode fumar, é a lei. E se eu te pegar fumando, você vai ficar sem jogar bola. O que é que a gente pensa? Ficar sem jogar bola é a punição desse filho. Quando na verdade, a primeira punição dele é que o cigarro já está prejudicando a saúde dele. É isso que chama, a teologia está chamando de dupla consequência. Então o cara que peca na área do poder, da fama, do prazer, ele já está se prejudicando. Então vamos supor que o cara tem prazer não na sexualidade, mas tem prazer na comida. Ele vai comer muito, vai comer muita porcaria. Qual é a consequência disso? Já tem a consequência que ele está se prejudicando, com obesidade, pode infartar e tal. E tem a consequência de que ele pode morrer e estar separado de Deus por causa desse pecado. Então é sempre uma dupla consequência. Aquilo que o pecado faz com o pecador e aquilo que Deus vai trazer de punição por ele ter cometido aquela falta. Porque toda falta gera uma penalidade. Eu estava com a bola, ia fazer um gol, mas um jogador do meu time bateu no outro. Então qual é a penalidade? Eu perco a bola, agora a bola é do outro time. Entendeu? Tem sempre um prejuízo. Então quais são as consequências da queda? Primeiro, fraqueza espiritual. Desfiguração da imago Dei. Imago Dei é o termo da teologia, que é em latim, para dizer aquela ideia de que somos imagem de Deus. Entendeu? Imago Dei, ou seja, aquilo que Deus me fez para ser, semelhante a Ele, imagem dele. Então o pecado me desfigurou. Aquela ideia de que eu era 4K e agora eu estou sem qualidade de imagem. A natureza pecaminosa, agora todo mundo tem essa tendência ao pecado, e a discórdia interna, que é o quê? Aquela briga que você tem com você mesmo. Não vou fazer, não vou, mas ninguém vai descobrir, poxa, mas não sei o quê, esse diálogo interno, essa briga que Paulo chama de obra da carne, fruto do Espírito, né? E ele traz para nós em Gálatas 5 essa inversão, né? Proporcionalmente inverso, ou seja, quanto mais carne, menos espírito, quanto mais espírito, menos carne. Não tem como ter carne e espírito ao mesmo tempo. Cheio de carne, cheio de espírito, ou vazio de carne, vazio de espírito. Não existe. É sempre inversamente proporcional. Muito de um, pouco do outro. Sempre um desnível. Sempre assim. Inversamente proporcional. Se um crescer, automaticamente o outro é obrigado a diminuir. É um balanço. Tem como o cara ser extremamente carnal e espiritual ao mesmo tempo. Então, segundo, o castigo positivo, ou seja, aquilo que realmente aconteceu por causa do pecado, que é a morte e a decadência do ser humano. Lembrando que morte, na teologia, não é fim de existência. Morte na teologia é separação. Então, se comer certamente morrerá, quer dizer, será separado de mim. E com o tempo você vai se separar. O seu corpo vai separar do espírito. Por isso que fala morte. Porque separa ali. O que está ali é só o corpo. O espírito, a alma não está mais ali. E aí?
Então por isso que morreu, separou. Entendeu? Então, tem aquela, né, uma pergunta óbvia que a gente pode fazer e que tem resposta. Deus disse que se comer, morrerá. O homem comeu, foi expulso do jardim, mas ele viveu ainda centenas de anos. Por que que ele viveu bastante tempo se ele já tinha pecado? Então é como se fosse assim, a árvore da vida do jardim era a fonte dele com a energia que mantinha ele vivo. Por que que ele veio a morrer? A deixar de existir, né? O corpo dele separou do espírito. Porque ele parou de ter acesso à árvore da vida. Mas ele viveu ainda um bom tempo. Então chama-se energia residual na física. É como um ventilador. Está conectado à fonte de energia, você liga o ventilador, aí está rodando, né? Rodando, e que aqui ar-condicionado não dá nem para eu ilustrar. Mas imagina, o ventilador está rodando, você tira da tomada, imediatamente ele para de rodar? Não para. Ele vai rodando e vai diminuindo energia residual. O que é que faz aquela hélice continuar rodando? O resíduo de energia que ainda tem ali. Aí vai diminuindo até parar. Então é isso que aconteceu com o homem. Ele estava ligado na tomada, a árvore da vida. Desligou da tomada, ele tem ainda uma energia, mas ela vai acabando até acabar de vez. Então por isso que ele fala, de todas podeis comer. Apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerás. Então ele comia da árvore da vida. Comia, e era isso que... Esse era o propósito original. O homem viveria para sempre comendo da árvore da vida no jardim. Mas aí me traz uma inflexão que é tipo assim, quando Deus ele dá ordem ao homem de não comer daquela árvore, dá a entender que não é para ele comer ainda daquela árvore. Porque não teria sentido Deus ser criado. Pode ser. Né? E aí, como o homem não estava no nível que Deus esperasse que ele chegasse para comer... Pode ser. Não é isso? Se ele não tivesse pecado, poderia haver um momento da história da humanidade em que agora vocês estão prontos, preparados, pode comer. Vai evoluir ao... Por isso que em Apocalipse, na Nova Jerusalém, no centro da cidade tem a árvore da vida. Simbolizando que lá o homem não vai morrer mais. Vai ter acesso a viver para sempre. Então vamos ver o que é que o Millard Erickson fala sobre o pecado. Na parte 6 do livro, a natureza e a fonte do pecado. Aí ele vai lá para Gênesis 3, né? A dificuldade de discutir o pecado, a perspectiva bíblica da natureza do pecado e a fonte. Então ele trata, a fonte é o ser humano, a sua rebelião, a sua rebeldia, a sua fraqueza, né? Cedeu à tentação. As consequências que afetam o relacionamento com Deus, afeta o próprio pecador e o relacionamento com as outras pessoas. Então o Mahayana traz uma dupla consequência, o Erickson já traz uma tripla consequência. Ele se prejudica com Deus, se prejudica consigo mesmo e se prejudica com o outro, com o próximo. A magnitude, ou seja, a extensão do pecado, todos pecaram, alcança todo mundo. A intensidade do pecado, todo mundo é pecador. Aí tem a questão se é totalmente pecador ou parcialmente pecador. As teorias sobre o pecado original e o modelo bíblico e contemporâneo. Ou seja, o que o pecado lá do Éden ensina para nós hoje, né? Basicamente o que eu já demonstrei aí. Aí o Wayne Grudem, na doutrina do homem, ele fala, ó, a criação do homem, o homem como macho e fêmea, a natureza essencial do homem, o pecado. Então a martiologia do Wayne Grudem, na verdade, é um capítulo dentro da antropologia. E ele só responde essas perguntas aqui, ó, o que é o pecado, de onde ele vem, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão e herdamos a culpa de Adão. Ele só responde isso. Então o que é o pecado? É a transgressão da lei. De onde vem? Desde lá do Éden.
na verdade, né, até da eternidade na rebelião dos anjos. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, sim, porque a gente se tornou pecador, e herdamos a culpa de Adão também, porque somos pecadores e aí nos tornamos culpados por causa da natureza que herdamos. Então a gente precisa agora ser desculpado por Deus. Então a martiologia dele responde a essas questões. Ela é bem assim, básica. Aí o Berkhoff já trata da origem do pecado, conceito histórico, dados bíblicos, natureza do primeiro. Aí ele vai lá e analisa Gênesis 3, a queda ocasionada pela tentação, a explicação evolucionista da origem do pecado, os resultados do primeiro pecado. Aí vem o caráter essencial do pecado original, ele chama de primeiro pecado. Há algumas teorias filosóficas, a ideia bíblica, o conceito pelagiano de pecado, o conceito católico romano do pecado. Então é a ideia de que o homem não é 100% pecador. Ele também é bom, ele também é justo, ele também é misericordioso. Então ele é parcialmente depravado. Ele não é totalmente depravado. Ele ainda é capaz de fazer o bem. Então ele precisa se religar com Deus para ele ser totalmente capaz de fazer o bem. A transmissão do pecado, né, como é que passa, ele é universal, alcança todo mundo. Pecado na vida da raça humana, aí, né, fala a ideia de raça, que era comum naquele tempo. E a punição do pecado, né? O castigo, as consequências que o homem sofre, o juízo, né, a partir do ato pecaminoso. Aí o Langston, ó, introduz a origem, definição, esse fundamental, a universalidade, né, todo mundo é alcançado, consequência da queda, a morte, né, a imputação do pecado, imputação de Adão, vai imputando, vai passando para as gerações. As consequências quanto aos descendentes de Adão e o mundo em geral até os dias de hoje. Então nós temos aí, tá vendo? Ó? Gênesis 3:6, ó. Os desejos carnais de gozar as coisas, de obtê-las e de fazê-las. Em Gênesis, a árvore era boa para comer. Aí 1 João 2,16, a cobiça da carne. Aí vem para cá, ó. Prazer. Agradável aos olhos, a cobiça dos olhos. E é o que? Aqui, ó. E desejável para dar entendimento, a vaidade da vida. Então você vê, deseja e quer possuir. Essa é a dinâmica do pecado. Que está lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a dinâmica, ele está andando, agora ele parou, agora ele sentou. Caiu. Você está andando, aí você começa a andar, ou seja, viver de maneira pecaminosa. Aí aquele pecado vai te parar e vai te prostrar. Anda, segundo o conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a dinâmica. Você deseja, aí você quer experimentar e aí você possui. Aí nós temos 3 perspectivas acerca do pecado. O pessoal geralmente foca nesse debate, Armínio e Calvino, mas na verdade tem um Amyrald, que muita coisa que é igual no evolucionismo. Muita coisa que o pessoal fala que é do Darwin é do Lamarck. E muita coisa que o pessoal fala que é do Armínio, na verdade é do Amyrald. E tem muita coisa que o nego fala que é do Calvino, que é do Amyrald também, porque ele é o meio termo entre os dois. Mas o pessoal não estuda muito. E no calvinismo tem essas duas questões aqui, ó. Infralapsarianismo e supralapsarianismo. Nunca ouviu falar, né? Nunca ouviu? Isso é bom. Bom no sentido de que, né? Então, pelo menos estamos dando algo novo. Esse aqui quase ninguém ouve. Você também não sabia. Isso aqui também é muito tratado. A raiz aqui é o lapso. Lapso é a queda, né? Sim.
Então a questão é se a queda foi antes ou depois de um determinado evento do ser humano. E aí a gente vai entender agora no quadrinho, vai ficar bem didático. Então, como é que o arminianismo entende a dinâmica do pecado na vida do homem? O Armínio afirmava: Deus criou o homem, aí ele permitiu a queda, ou seja, a árvore está ali, eu proibi de comer, mas você tem acesso a ela. Se você quiser, você come. É permitido. Aí ele providenciou salvação para todos. Eu deixo se eles quiserem cair, mas eu já tenho o meu filho para morrer caso eles venham a pecar. Aí eu chamo todos para a salvação e eu elejo só aqueles que creem. Esse é o Armínio. Aí vem o Amirod. Deus cria, permite a queda, providencia salvação suficiente para todos, aí aqui inverte. Ó. Elege alguns, ignorando o restante, e chama os que elegeu para serem salvos. Já viu o pessoal falando: ah, eu não gosto do calvinismo porque Deus mandou uns para o céu, outros para o inferno. Essa ideia de que Deus é que decide e Deus é que envia. Isso é... Se é que é dessa forma, é do Amirod, não é do Calvino. Ele inverte aqui. Ó. E o Calvino só vai inverter um outro aqui também, só muda um ponto para o outro. E ele faz uma brigaiada danada, na verdade só é a ordem das coisas. Que na soteriologia a gente vai ver chamada Ordo Salutis, que é a ordem dos eventos na salvação da pessoa. Como assim ordem dos eventos? Ué, ele crê primeiro ou arrepende primeiro? Ele tem que arrepender para crer ou ele tem que crer para arrepender? Ele é eleito primeiro, depois ele crê e arrepende? Ou ele é eleito e por isso ele arrepende e crê? Ou ele arrepende e aí ele é eleito e depois crê? Percebe? Muitas possibilidades, então a gente precisa estudar. Aí vem o calvinismo. Então aqui é o calvinismo na perspectiva do infralapsarianismo. Após, né? Cria, permite a queda, elege alguns. Tá vendo a diferença? Ó? O Armínio, a eleição vem por último. O Amirod, a eleição vem penúltimo. No Calvino infralapsarianista, a eleição vem já em terceiro lugar. Deus cria, permite a queda, elege, aí ele providencia salvação, claro, para os eleitos, e aí ele chama o eleito para ser salvo. E o eleito não consegue resistir ao chamado, porque ele é eleito. Aí o supralapsarianismo, ó. Por que supra? Porque a eleição vem acima da criação. Por que infra? Porque a eleição está abaixo da criação. Ele cai primeiro para depois ser eleito. Aqui ele é eleito primeiro para depois cair. Quando ele é eleito primeiro, então está acima do lapso. Aqui, como ele é eleito depois, está abaixo do lapso. Ele é eleito antes de pecar ou depois de pecar? Se ele foi eleito antes de pecar, ele é supralapsarianista. Se ele crê que foi eleito depois de pecar, é infralapsarianista. Mas não é Amirod nem Armínio. Porque daqui para cá mudou e daqui para cá mudou. A eleição vem para cá e a providência da salvação vem para cá. Ó, aqui mudou o 4 para o 5, aqui mudou o 3 para o 4 e aqui mudou o 3 pelo 1. A eleição foi para primeiro e a criação vem para segundo e a queda vem para terceiro. Então aqui os três misturou aqui. Qual que está certo? Acho que vai depender da perspectiva mesmo que a pessoa tiver. Isso aí. Na visão. Qual que está certo? Todos têm base bíblica, tem, né? São maneiras de compreender. A gente precisa só escolher uma e ser feliz com ela. Deus abençoe aí. Porque a gente não é salvo pela doutrina. Somos salvos pela graça mediante a fé. Então, a gente se preocupa com a doutrina porque ela nos ajuda na caminhada. Mas para a salvação, a doutrina não interfere em nada. É pela graça mediante a fé, ponto.
Ninguém é salvo pela maneira como crê na salvação. Se creres, terás a glória de Deus. E aí, sobre o pecado, alguma pergunta? Alguma dúvida? E aí a perspectiva arminianista, o homem é parcialmente depravado. Armínio e Amirald. Então ele nasce com uma tendência pecaminosa, mas ele não é todo pecador. Aí aquela ideia de idade da razão. Um bebê não tem consciência, então ele ainda não é considerado pecador. Isso está tudo aqui. Ó. Aí o calvinismo, seja de qualquer tipo que for, já pensa na perspectiva de que o homem é totalmente depravado. Ele nasce pecador e mesmo sendo bebê é pecador, porque não está falando sobre a salvação. Então bebês vão tudo para o inferno porque eles são pecadores e não tem como exercer a fé em Jesus. Isso aí é com Deus. Jesus disse que o reino é deles, então Deus... O problema é que o pessoal vai fazer teologia e quer tomar o lugar de Deus, né? Ele quer dizer quem vai, quem não vai, quem é, quem não é. Diante desse sumário de visões aí, é possível constatar na evolução da criança, identificar assim, por exemplo, você acabou de cometer seu primeiro pecado. Então, ele comete o primeiro pecado quando ele age pela primeira vez a partir do egoísmo. Porque a raiz do pecado é o egoísmo. Por que eu roubei? Porque eu quero o que é do outro para mim. Para mim, o ego. Ou seja, ele pega inconsciente. Por que eu menti? Porque eu queria sair bem na história. Ele pega inconsciente, né? Queria me dar bem. Por que eu soneguei o imposto? Porque eu queria ficar com mais dinheiro e não dar para o governo. É sempre o ego. Toda vez que você coloca o ego acima de qualquer coisa, você está pecando. Então, até uma determinada idade, você não tem consciência do pecado. Mas o pecado já existe, desde bebê, ué. Tá mamando, tirou do peito, começa a chorar, começa a ficar nervoso, fazer pirraça. Já é o egoísmo agindo ali, ué. Não importa se a mãe tá com dor, se tá passando mal, eu quero mamar e quero agora. Em relação à consequência, ela é quantitativa. Eu tenho essa impressão de que ela é quantitativa em relação a... Quando se dá da fraqueza da queda e falando aqui do castigo positivo, por exemplo, do prazer da sexualidade ali. Pecado é pecado, não existe pecadão nem pecadinho, mas é Sim. pecado. Então, se Mas existe consequência zona e consequênciazinha. É isso aí que eu... Aqui. Então eu tô certo então. Por exemplo, a pessoa é solteira. Porque... E ela vai lá e fornica. A consequência desse pecado é isso aqui. Mas se essa pessoa que é solteira, ela se casa e comete o adultério, já não é mais isso aqui. Como se fosse a mentira. Meu filho virar para mim e falar... pai, a aula vai acabar agora, e eu falar, tá, já tá acabando. E eu ainda ficar aqui mais 2 horas. Aí ele falar, poxa, meu pai falou que tá acabando só para eu ficar e tal, me enganou, mentiu para mim. Tem uma consequência. Agora se ele falar, pai, você tá roubando dinheiro da igreja? E eu falar, não, claro que não, mas se na verdade eu tô roubando. Então, mentir sobre a hora que vai terminar a aula é um pecado e tem uma consequência. Agora, mentir sobre uma situação, sabe, imoral, em que eu estou lesando financeiramente alguém ou uma instituição, aí vai ter uma outra consequência. Então, o pecado é qualquer transgressão. Não, eu tô falando assim no sentido da consequência espiritual, não de homem com homem. Então, porque eu acho que a mão de Deus ele pesa de acordo com essa escala. Bom, assim, eu não sei, na minha visão. Eu acho que aí vai depender do que Deus tem com cada um. É particular. Porque muita gente só nega as ofertas na igreja. Mas Ananias e Safira morreram por causa disso. Muita gente comete adultério.
mas o filho de Davi morreu por causa disso. Então eu acho que não tem muito regra. Eu acho que é o que Deus tem com cada um. Ele pode usar aquilo para te disciplinar, para te exortar, para te impelir para o propósito dele. Eu acho que ele trata, eu acho que cada caso é um caso mesmo. Porque quando se trata de Deus, ele e só ele pode agir individualmente, pontualmente com cada um. Às vezes a gente comete o mesmo erro, mas para mim a consequência vai chegar de um jeito, para você de outro. Depende do que ele tem como propósito na sua e na minha vida. Está na mão dele, né? Certo? Então, fomos criados, vimos aí, né, o que somos, como somos e para que somos, e agora estamos com um problema, né? Temos esse grande problema aí, a gente não consegue mais viver de maneira equilibrada e bondosa e benigna, então tem um defeito. E agora a gente precisa de uma solução, né? Tem que ter uma solução para isso. Então, o homem, o pecado e a salvação. A salvação é a solução para o problema do pecado que assola toda a humanidade. Então, a aula passada foi o homem, agora é o pecado, a próxima, salvação. Soteriologia. Amém.